Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele. Eu sou médica veterinária, mas eu não atuo atendendo. Então, se você quer dicas, de locais para atender os seus animais, entre em contato comigo lá no Instagram. Se você quer divulgar a sua clínica, sua pet shop, seu banho tosa, seu pet sitting, entre em contato comigo lá também no Instagram para você estar divulgando, o seu trabalho aí comigo, tá joia? Hoje vamos falar de um tema muito importante que é sobre queda de pelo, mas um tipo de queda de pelo que poucos percebem, imaginam que pode estar acontecendo com o seu cãozinho ou com o seu gatinho. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter essa informação tão importante que eu estou trazendo aqui. Então, você deve estar se perguntando, principalmente nessa época do ano, começa ali a partir de setembro, de outubro. Eu já vi muitos proprietários perguntarem, por que o meu cachorro, o meu gato está soltando muito pelo, está perdendo muito pelo. E eles chegam muito preocupados, Alguns perguntam em lojas de ração, em pet shops, às vezes levam no veterinário para poder consultar, porque eles estão ali muito preocupados com a queda de pelo do seu cão ou gato. E aí, gente, uma coisa que é comum nessa época do ano, onde a incidência solar aumenta, é a queda de pelo sazonal. Nem toda queda de pelo indica uma doença, indica um problema. Então, geralmente, quando aumenta, a incidência de sol, o calor aumenta, a fase do pelo, porque o pelo ele possui fases de crescimento e desenvolvimento. Então, o pelo troca ali de fase e começa, a se renovar. Então, muitos pelos começam a cair nessa época do ano. E muitos proprietários entram em desespero, porque pelo pela casa toda incomoda bastante. Muitos ficam também com medo de pegar alguma doença, alguma zoonose e acabam levando o seu bichinho para consultar, o que não é nada ruim, porque dá para fazer um check-up, dá para realmente ter certeza do que está acontecendo com ele. Mas esse vídeo é para acalmar você, que nem toda queda de pelo indica uma doença. Eu vou te ensinar a perceber isso hoje, tá joia? Então, como eu disse, muitos cães e gatos, eles vão passar por períodos de renovação do pelo, de troca do pelo. Geralmente isso coincide, com o nosso período mais quente, com o nosso período de maior incidência de sol, tá? Então, sobe a temperatura, parece mais sol, então começa ali, aquele boom de troca de pelo que vai incomodar muito o proprietário. Isso acontece, gente, porque aquele pelo antigo, ele vai sair e vai se renovar, vai crescer novos pelos ali no animal. E esse impacto da troca de pelo, gente, vai variar conforme o tipo de pelagem do animal e a raça dele. Então, tem animais, que vão ter uma queda maior e mais perceptível de pelos, e outros não, tá? Tem animais que vão demorar um pouco mais a entrar nessa fase de troca também. Então, só para exemplificar a vocês aqui em casa, por exemplo, eu tenho vários animais. Quando chegou ali final de setembro, meados de setembro ali, eu já comecei a sentir, na Mel, uma maior queda de pelos. Então, eu fui observar ela para ver se não tinha alguma doença, algum problema que ela pudesse estar apresentando. Eu sempre dou uma conferida e não, era queda de pelo sazonal mesmo. Então, ela passou ali setembro, outubro, novembro e agora início de dezembro já deu uma controlada. Então, ela perdeu bastante pelo. Agora tá a Melissa perdendo mais pelo, o Bob, o Valente também estão entrando mais nessa perda de pelo, Apesar de o Bob ser um cachorro que sempre é mais homogênea a troca de pelo dele, E o Valente apresenta um pouco mais, Então, eu já conheço os meus animais, então eu já sei ali que sempre em determinada época do ano, eles vão apresentar essa troca de pelo. Então, é importante você estar sempre observando o seu cãozinho ou seu gato, não deixar apenas por conta, do banho tosa lá na pet shop, porque você precisa observar ele, conhecer, para saber se não tem de verdade algum problema acontecendo ali. Já os meus gatos, por exemplo, a Sol precisa de um check-up. Então, é uma gata mais idosa que já estava apresentando uma queda de pelo intensa. Eu fui observando, não observei falha, não observei grandes coisas,
Mas eu vou fazer um check-up nela porque ela é idosa e eu tô vendo um pelo caindo com mais insistência por mais tempo também. Tem a questão da idade também. Mas por via das dúvidas eu vou avaliar ela mais profundamente. Já o Luke, é o meu outro gato, ele apresenta uma queda de pelo mais homogênea ao longo do ano. Então, ele nunca tem aquela queda muito intensa que te desespera de ver muitos pelos pela casa, né? Então, tem épocas até que parece que ele nem solta nenhum pelo mesmo, assim. Então, ele sempre é mais tranquilinho e hoje que eu fui perceber um certo aumento na queda do pelo dele, já até separei a luvinha dele aqui nova, para poder, né, sempre estar ali escovando ele. Eu gosto muito de usar essa luvinha, eles gostam bastante também. A Sol não gosta, a Sol gosta da escovinha. E eu estou devendo um shorts para vocês para mostrar a escovinha da Sol e como que ela gosta de ser escovada com aquela escovinha. Vou trazer, gente, aguardem que eu vou trazer. Mas aqui em casa, né, eu tenho 2 gatos que gostam dessa luvinha e a Sol gosta mesmo da escovinha para poder fazer a manutenção do pelo ali, tá? E tem agora, gente, um gato que é o mais novo membro da família, que ele foi resgatado. Então, para vocês diferenciarem como é diferente. Os outros animais já estavam em casa, tudo certinho, com a sua rotina. E veio agora o Theo. O Theo, eu resgatei ele já tem um mês que eu resgatei ele. Então, ele estava na rua, ele cresceu praticamente, tinha dono. Mas sabe aquele dono que deixa o bicho por conta da rua? Então ele praticamente cresceu na rua, ele não comia ração, ele estava desnutrido, estava muito abaixo do peso e estava passando por muito estresse na rua e resgatei ele de uma situação de estresse extremo, onde ele quase morreu. Então, o que que aconteceu com o Theo? Quando eu adotei, eu peguei ele, né, resgatei ele, eu já logo sabia que ele ia passar por um processo intenso de troca de pelo, porque a questão da nutrição, do estresse, né? Ele tava com pelo sujo, né? Então depois vou fazer a historinha do resgate dele melhor pra vocês, mas eu sabia que ele ia trocar de pelo, então ele está trocando de pelo, né? Então passou ali uns 15 dias, 20 dias, e aí nesses últimos dias, e aí últimos 10 dias, assim, mais ou menos, eu vi que o pelo dele começou a cair intensamente. Eu já esperava por isso. Ele tem a luvinha dele ali também. Cada um tem a sua luvinha separada. Ele tem a luvinha dele ali também, que eu tô escovando ele às vezes de 1 a 2 vezes por dia. Porque eu sabia que ele ia passar por essa queda de pelo intensa. Então tá soltando tufos mesmo de pelo, mas sem falha, sem quebra. Então eu sei que é uma troca de pelo porque ele estava desnutrido, ele estava abaixo do peso, então começou a se alimentar direito, a ser tratado, a ser cuidado, combater, né, as verminoses, ectoparasitas. É óbvio que o corpo dele ia reagir e ia passar por essa renovação de pelos, sem contar que agora está quente. É um período também com maior incidência solar, o que influencia muito, né, nessa transição de fase do pelo, onde o pelo tá ali quietinho, e aí de repente ativa uma outra fase, onde esses pelos, né, mais antigos, eles vão sair para que novos possam chegar. E essa época do ano, gente, apesar, né, do nosso país não ser um país com estações bem definidas, geralmente é nessa época do ano. Eu lembro desde a época do meu primeiro período na veterinária, que eu já peguei estágio. É recorrente, gente, é só esperar que vai chegar algumas consultas com proprietários desesperados com a queda de pelo nessa época do ano, e quando a gente vai avaliar o animal, é só uma queda de pelo sazonal mesmo, não tem nada de grave, sabe? É muito recorrente, é muito comum, e tudo isso mesmo porque toda essa troca de estação, essa troca de períodos, né, acaba estimulando essa mudança de fase do pelo e eles vão passar por esse período de troca. Mais uma coisa é muito importante vocês saberem: a diferença entre a queda de pelo por uma doença e a queda de pelo sazonal. Então, quando a queda de pelo ela é sazonal, o que você vai observar no seu cão, no seu gato? Você vai observar que ele perde bastante pelo, tem bastante pelo pela casa incomodando, mas quando você olha para ele, ele está tranquilo, não tem falha de pelo, ele não está se coçando e não tem nenhuma alteração de comportamento, sabe, lambendo muitas patas ou coçando muito a orelha. E você olha para ele, parece que, poxa, você nem consegue entender muito bem, mas como que tem muito pelo pela casa se ele tá com pelo certinho no lugar, sabe? Então é essa sensação que você tem. Você até se pergunta, como que tá caindo muito pelo, mas eu tô vendo ele com pelo certinho, sem nenhuma alteração. Então ele vai estar ali com aspecto mesmo de animal saudável, sem nenhum comportamento diferente, tá? Agora, já tem alguns sinais de alerta que você precisa observar. Então, se você vê falhas de pelo, né? Ou seja, o pelo, gente, às vezes, eu vou pegar essa luvinha para ilustrar. Faz de conta que isso tudo aqui é pelo, certo?
Só que às vezes o pelo, ele não vai cair por completo, ele vai quebrar, entende? Então, o pelo, você vai ver o pelo do animal por cima e de repente tem uma região mais baixa de pelo, porque o pelo não caiu, mas quebrou, tá? Então, você pode ver um lugar que tem quebra de pelo. Isso é um sinal de alerta, tá? Então, pode haver também, gente, a falta de pelo. Você vai ver que caiu o pelo todo, você tá vendo até a pele do animal. Nessa região que caiu o pelo, é importante ver se não tá vermelho, se não tá machucado, se tem crosta, sabe? Tipo crosta de machucado, de casquinha de machucado. Bolinhas que parecem espinha, sabe? Quando a espinha tá amarelinha, manchinhas pretas. Também na região onde você não vê a falha de pelo, é importante você passar a mão, observar se não tem, né, alguma mancha, alguma vermelhidão, alguma alteração na pele do animal mesmo que tá diferente ali do normal, alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita, sabe? Você pode observar também que seu animal pode estar coçando muito. Então ele se coça todo, ele esfrega nas coisas, ele se coça, tenta coçar as costas, coça com a patinha assim do lado, coça muito a orelha. Tá? Ele pode acontecer de estar com otite também, né? É um sinal de que algo no corpo ali pode estar errado. Então ele vai coçar muita orelha, lamber muitas patas, morder, mordiscar o corpo, mordiscar as patinhas, tá? Vai ter essa lambedura excessiva. Aí você pode observar se não está vermelho, se tem descamação, se tem crosta, se o pelo tá quebradiço, se a pele tá muito seca. Você vai observar também se não tem carrapato, pulga, tá? Porque tudo isso também vai afetar, porque esses ectoparasitos, eles causam alergias e pode levar a uma queda de pelo, tá joia? Então, esses são sinais de alerta para você observar. Se não tem nada disso, seu cachorro tá normal, tá tranquilo, né? Você olha pro pelo, tem pelo ali, tá bonito e tal, né? Mas tá observando o pelo no chão? É uma queda de pelo sazonal apenas, tá joia? E caso, gente, vocês observarem algumas dessas alterações, é importante levar o seu bicho para uma consulta com o médico veterinário, tá? Algumas boas práticas que você pode ter durante esse período de troca de pelagem é ajudar com uma escovação, né? Ter uma escovação diária ali do seu pet, porque se for gato, ele vai ingerir menos pelo, né? Quando ele vai ali se limpar, se lamber, então isso vai ajudar muito a reduzir essa questão, né? Das bolas de pelos ali no seu estômago. Então, escovar, auxiliar com a escovação é muito importante. Foque, né, na escovação em água fresca e abundante, né, para ele se hidratar bastante e ajudar o corpo aí a fazer essa troca, né, de pelos com tranquilidade. Ofereça também uma ração de qualidade, gente, porque a nutrição é muito importante. Eu sei que ração não está barato, né, mas é muito importante se esforçar um pouquinho para melhorar o máximo possível a ração do seu pet, porque isso vai influenciar na questão da queda do pelo, no ciclo do pelo, né? E vai auxiliar muito na saúde geral dele. Então é muito importante tentar e se esforçar ao máximo para dar a melhor ração possível para o seu pet. Evite banhos excessivos, porque tem proprietários que eles se desesperam e acham que tem que dar banho. Tá sujo, tem alguma coisa, às vezes dá banho com algum medicamento ainda sem sequer saber o que está acontecendo com o seu pet. E às vezes o seu pet vai estar com uma queda de pelo sazonal, você vai aplicar um shampoo medicamentoso e aí sim você pode estar predispondo ele a ter uma doença, porque tem shampoo medicamentoso que ele vai ressecar muito a pele e vai deixar o seu pet finalmente doente da pele. Então é importante não se desesperar, observa com calma, está com muita dúvida, leva no médico veterinário, mas não se desespere para sair logo aplicando remédio no seu cachorro, no seu gato, por causa de queda de pelo. Observe também a questão da rotina, do estresse do seu animal, né? Então o estresse realmente é um fator muito importante, até eu já perdi cabelo por causa de estresse, né? Então um cachorro, um gato não vai perder pelo por causa de estresse? É óbvio que vai. Então, às vezes você mora num lugar que é muito barulhento, tem muito estímulo, é muito quente, ou não toma sol direito, é muito úmido, muito fechado. Então, é sempre bom tomar cuidado com as questões que envolvem o estresse do seu cão, do seu gato, sabe? A gente precisa dar o melhor possível para que eles tenham uma rotina bem saudável, para que a sua saúde geral, né, esteja bem ali na maior parte do tempo. Então, gente, eu quero lembrar vocês que pelo no chão não necessariamente significa
que o seu cão está doente, que o seu cão está com problema sério na pele e no pelo, tá? Então pode ser sim apenas um processo natural de troca de pelo. Então, sim, gente, resumindo, é normal que cães e gatos, né, percam mais pelo, né, em determinados períodos do ano. É uma adaptação, né, ao clima, ao fotoperíodo, né, essa intensidade de luz solar. Fiquem atentos a possíveis sinais, né, de alterações, de doenças, de desconforto que o seu cão ou gato pode estar apresentando, tá? E, na dúvida, leve ele a um médico veterinário para que você possa ter certeza de que está tudo certo e tudo bem com o seu pet. E se tiver algum problema, será tratado corretamente. Gente, pare um minuto, observe os seus pets e deixe aí nos comentários se você tem o hábito de observar a queda de pelo deles e como que eles estão nesse momento. Estão perdendo muito pelo? Eu acredito que boa parte vai estar, viu? Deixem dicas aí também nos comentários de mais conteúdos que você quer ver aqui no canal, de quais dúvidas você tem, para que eu possa estar te respondendo aqui, tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje. Um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.